Bom dia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória é da Deus. É muito bom, irmão, todo dia nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Porque vivemos numa batalha espiritual. As hastes do inimigo guerreiam para ceifar a nossa vida. E nós conseguimos só vencer essa batalha quando entregamos a nossa vida para a única verdade nesse mundo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vive no meio de nós. Hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para me transmitir para os irmãos através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fala, é Ele que nos alerta, é o Consolador. Jesus deixou Ele para nós. A palavra é: perdoa o que fui, corrige o que sou e dirige o que serei. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória a Deus. Poder glorificar o nome do Senhor, por agradecer a Deus por esse livramento que o Senhor te deu, esse amanhecer de dia, mais um dia que o Senhor te deu de vitória. Não importa o que você está passando. Faça essa oração, Senhor. Isso é uma oração. Senhor, perdoa o que fui, corrige o que sou e dirige o que serei. A palavra de Deus está lá em Salmo 139. A palavra em Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, diz o salmista, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele clama ao Senhor, ele faz uma oração, ele pede a Deus, e vê se há algum caminho mau, algum mal que seja fazer. Ele pede ao Senhor para olhar se há algum caminho mau. E ele continua, e guia-me pelo caminho eterno, que é o caminho da salvação. O caminho eterno é o caminho da salvação. Vamos orar? Pode lermos esse salmo maravilhoso, o Salmo 139, versículos 23 e 24, que é uma oração, é uma entrega ao Senhor. Senhor, perdoa o que fui, corrige o que sou e dirige o que serei. Vamos orar? Pai Santo, poderoso, entregue, Senhor, essa palavra a Ti, Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa nos entender. Façamos entender esta palavra. Deus, em nome de Jesus, abençoa, santifica o ouvinte desta palavra, que ele possa entender e fazer essa oração, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Isso mesmo, irmão. Isso é uma oração de entrega. Nós estamos entregando a nossa vida a Cristo. É uma oração de transformação espiritual. Nós vamos mudar, nós vamos virar a chave da nossa vida. Expressa um arrependimento completo, buscando a perfeição, que é confiar na direção divina, na direção de Cristo. Primeiro ponto que eu vejo: perdoa o que fui. O salmista pede para nossos perdão, nossos erros do passado. Nós não podemos carregar falhas e pecados do passado. Nós não podemos levar essas falhas para nossas vidas hoje, nos dias de hoje. Perdoa o que eu fui. Nós temos que buscar purificação do Senhor. Todos os dias, todos os momentos. Precisamos reconciliar com Deus. E diz assim: corrige o que sou. É o momento atual. Clama por ajuda divina para moldar o nosso caráter. No dia de hoje, no momento agora, a gente pede que corrige o que sou.
corrigir as nossas falhas atuais. O que você está errando, você pede ao Senhor. Corrige o que sou agora, Deus. Me corrija agora. Chega de erro. Chega de pecar contra o Senhor. Aleluia. Nos tornando pessoas melhores, mais alinhadas e completamente com o coração aberto a fazer a vontade de Deus. Então diga esta manhã: Senhor, corrija o que sou e dirige o que serei. A palavra de Deus é entregar o nosso futuro a Deus. Daqui para frente, o que vai acontecer daqui para frente pertence a Deus. Nosso próximo olhar, nossa próxima caminhada é com o Senhor. É confiar que Deus vai nos guiar nos caminhos certos. É confiar nos planos divinos de Deus na nossa vida. Não importa o que está acontecendo na nossa caminhada, mas é nós confiarmos, entregarmos, a nós sermos trilhados pelo Senhor. Que só o Senhor, meu irmão, que vai nos mostrar daqui para frente o que vai acontecer conosco, a direção correta. Reflete um desejo profundo de crescimento espiritual. De deixar o passado para trás, não lembrar mais do passado. Ser aperfeiçoado no momento agora, no presente. E ter a certeza, a esperança de uma segurança no futuro sob a orientação de Deus. Hoje o Senhor disse para mim e para você: faça essa oração ao Senhor. Senhor, perdoa o que fui, corrige o que sou, dirige o que sei. Recebe essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. O salmo que nós lemos, o Salmo 139, no versículo 23 e 24. O salmista é bem claro. É uma oração. Passado, presente e futuro. Sonda-me, ó Deus, assim diz o Senhor, e conhece o meu coração. Só o Senhor conhece o coração do Senhor. Só o Senhor te conhece, meu irmão. Só o Senhor pode entrar dentro da sua mente, dentro do seu coração. Mas para isso você tem que abrir o seu coração, abrir a sua mente ao Senhor. E falar como o salmista falou, que prova-me. Pedir ao Senhor para provar. Entregar totalmente a Deus. E conhece os meus pensamentos. Ele é onisciente para conhecer todos os nossos pensamentos. Vê se há alguma coisa em mim mal, algum caminho que vai me levar para o inferno, algum caminho que vai me entristecer. Peça ao Senhor, faça essa oração a Deus e peça ao Senhor para te guiar. Assim diz o Salmo 139, versículo 23 e 24. Para o caminho da eternidade, para o caminho reto, para o caminho da salvação, para o caminho da alegria. Que quando nós entregamos, fazemos essa oração de coração aberto, aquebrantados com o Senhor, Deus abre as comportas do céu para mim e para você. Receba, meu irmão, esta palavra em nome de Jesus Cristo. Faça essa oração ao Senhor essa manhã. Senhor, perdoa o que fui, corrige o que sou e dirige o que serei. Vamos refletir sobre uma oração transformadora. Vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa, vai transformar a sua família, os seus filhos, todos os seus entes queridos, porque essa é uma oração transformadora. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. Essa oração tem 3 dimensões do tempo: passado, presente e futuro. Assim como o salmista, nós precisamos colocar diante de Deus completa confiança, completa transparência. Nós temos que ser claros com Deus, nós temos que ser honestos com o Senhor, nós temos que rasgar os nossos corações.
permitindo, porque aí nós vamos permitir que Deus atue em nossas vidas, atue em nossa casa, atue em nossa família e mude completamente a nossa história. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? Esta não é apenas uma oração que você vai fazer essa manhã, mas vai ser um estilo de vida para todo e sempre na sua vida, para todo e sempre da sua família, para todo cristão que há na face da terra. Especialmente para você, meu irmão, para você, minha irmã, que é obreira da casa de Deus. Faça essa manhã essa oração. Senhor, perdoa o que fui. Rasga o coração para Deus. Corrige o que eu estou fazendo agora, Senhor. A minha atitude agora. E dirige, Jesus. Dirige, Jesus, a minha vida. Faça essa oração, Senhor. O Salmo 139 é um texto profundo nas Escrituras, que fala sobre o conhecimento divino de Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente na vida de todo mundo, de todas as pessoas. O versículo 23 e 24 nós acabamos de ler. Davi faz um pedido radical, Senhor. Ele rasga o coração a Deus. Ele convida o Deus onisciente, o Deus todo-poderoso, a examiná-lo completamente. Peça ao Senhor para Deus completamente te examinar, meu irmão. Restaurar a sua vida completamente. Davi não teme essa investigação divina. Você não deve temer. Custe o que custar, você deve aceitar essa correção na sua vida, essa mudança de vida, essa mudança de caráter. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus justo, é um Deus que vai fazer justiça nas nossas vidas. A gente tem que confiar completamente no Senhor, rasgar o coração, como o salmista fez. A palavra sonda, que Davi disse, no hebraico significa investigar minuciosamente. É todos os pontos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós passamos. Como o mineiro explora o minério. Cada camada, ele sabe aonde ele está pisando, aonde ele está passando. Assim Deus vai fazer em nossas vidas. Davi não busca uma autojustificação. Ele não pede um perdão do que ele está fazendo errado. Ele pede uma busca minuciosa do Senhor na vida dele. Assim que você tem que fazer. Para o quê? Para que haja transformação na vida do obreiro da casa de Deus. Faça essa oração, Senhor. Senhor, perdoa o que fui. Corrige o que sou. E dirige o que serei. Aleluia. Davi compreendia que apenas Deus, só Deus, que poderia verdadeiramente conhecer o seu coração. Meu irmão, é só Jesus que pode nos mudar. É só Jesus que muda uma situação do ser humano. O que ele fazia de errado, ele para de fazer. Todos os vícios, todos os pecados, todas as maledicências, só o poder do Espírito Santo de Deus pode libertar uma pessoa. Enquanto nós avaliamos por aparência, olhamos e achamos que está tudo certo. Conforme a pessoa veste, conforme a pessoa fala, conforme o poder aquisitivo financeiro da pessoa, pelas aparências, pelo nosso olhar, nós conhecemos a pessoa. Mas Deus vê as intenções mais profundas de cada ser humano. Por isso que nós temos que fazer essa oração, Senhor, entregarmos a nossa vida, pedir para ser completamente provado pelo Senhor. Davi, ele se submete a um processo de purificação divina. Nós temos que ser purificados pelo Senhor. Semelhante a um fogo que separa o metal precioso da escória. Nós temos que ser como o fogo.
ter essa separação, para ter um resultado desejado, e é duplo. Identificar qual que é o caminho mau que nós estamos andando, que é esses comportamentos padrão que nós temos pecaminosos na nossa vida, ser humano, da carne, e receber essa direção, que é um ato divino, que é os caminhos eternos. A graça de Deus sobre as nossas vidas. É a vontade perfeita do Senhor em nossa vida. Querido irmão, querida irmã, 3 lições para a igreja de Jesus Cristo, para o servo de Deus, para o obreiro da casa de Deus, nessa maravilhosa oração. Senhor, perdoa o que fui, corrige o que sou e dirige o que sei. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus Cristo? A primeira lição que eu vejo: Senhor, perdoa o que fui. É a primeira lição. É a graça transformadora de Deus. É o que você fazia de errado, é o que você não prestava, se torna ter prazer aos olhos de Deus. É a transformação da graça de Deus. Primeira, no livro de João, capítulo 1, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9. Essa transformação só é capaz se confessarmos os nossos pecados. Porque Deus, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar todos os nossos pecados, todos, irmãos. Não importa o que você fez. Mas você tem que confessar de coração, de alma e de justiça os seus pecados. O passado não precisa ser uma prisão na sua vida. Peça perdão ao Senhor. Muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres de Deus, muitos obreiros da casa de Deus, carregam culpa de falhas que fizeram, falhas passadas da vida dele, falhas anteriores, mas esquece que já receberam o perdão de Deus, já pediram o perdão de Deus. Deus, Ele é especialista em redenção. Deus te perdoou, meu irmão. Deus te perdoou dos seus pecados. Pedro negou Cristo por 3 vezes. O apóstolo Pedro negou Cristo por 3 vezes. E Pedro recebeu o perdão. Ele virou as costas para o Senhor. Ele errou contra Deus. Ele errou contra o Pai. Ele estava ao lado do Mestre. Pedro foi comissionado para alimentar as ovelhas de Cristo. Lá em João, capítulo 21, Jesus restaura Pedro após a sua negação. Ele pergunta por 3 vezes se ele o ama, instruindo a cuidar do seu rebanho, a apacentar as suas ovelhas. O amor é um requisito para o serviço cristão. A graça restauradora de Jesus e a missão da liderança foi confiada para Pedro, porque Jesus perdoou os seus pecados. Jesus pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, amaste-me? Pergunta 3 vezes. Após cada afirmação de amor, Jesus dá uma ordem: apacenta os meus cordeiros. Pastoreie as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Assim Jesus fala para mim e para você hoje, meu irmão. Cuide dos filhos de Deus, das órfãos, das viúvas do Senhor. Ame o seu irmão, ame o seu próximo. Assim diz o Senhor para mim e para você. Pedro fica entristecido naquele momento, por Jesus perguntar ele pela 3ª vez, mas ele responde: Senhor, Senhor meu Deus, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Isso mostra, irmão, que o amor não é perfeição. O amor é um critério para nós servirmos a Deus. Você poderia receber essa palavra? O perdão divino não é apenas remover a culpa, mas transformar
aleluia, a nossa história um testemunho. Seja um testemunho de Cristo. Fale a sua história para as pessoas. Resgate as pessoas. Como nós estávamos na treva, resgate as pessoas da treva. O perdão divino não é apenas nós nos removemos a culpa, mas transformar a história das pessoas. Imagine um artista desenhando um quadro maravilhoso. Aí, naquele um traço que ele faz na sua obra, um traço errado. Ele dá um erro, atrapalha aquela obra, em parte daquele desenho que ele fez. Assim, com aquele erro, ele pega aquele erro que ele errou naquela obra e ele faz parte daquela obra, se torna aquela obra bonita. Assim é Deus em nossas vidas. Assim Deus age em nossas histórias. Ele não apenas apaga o nosso passado, mas redime e transforma nossas falhas em lições para ministrar a obra de Deus, para ministrar para as pessoas. Primeira lição: Senhor, fale com o Senhor, perdoa o que for. A segunda lição: Senhor, fale com o Senhor. A segunda lição: corrige o que eu sou. Só Deus, meu irmão, que pode corrigir. Cada dia, cada momento, só o Senhor pode corrigir o que sou. Mas ninguém. É um processo santificador de Deus em nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz para mim e para você: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós, Jesus começando uma obra maravilhosa em sua vida, há de completar até o dia de Cristo, até a salvação. Deus vai fazer uma obra perfeita na sua vida. Ele vai corrigir o que você é. Entregue a sua vida a Cristo. Deus está ativo em nosso presente. Deus vive no meio de nós. A cada dia Deus molda o nosso caráter. Basta nós entregarmos nossa vida a Cristo. Basta nós crermos nesta palavra, que Deus está moldando a nossa vida. Está moldando o nosso caráter. A correção divina não é punição do servo de Deus, mas um treinamento amoroso, uma aprendizagem. Hebreus capítulo 12, versículo 6, a palavra de Deus declara: porque o Senhor corrige a quem ama. Se você está sendo corrigido, porque Jesus te ama, meu irmão. Você é muito importante para Deus. E açoita todos os filhos que recebe. Deus está te trazendo, está te consertando, mas você está nos braços do Senhor. Como obreiro da casa de Deus, como servo de Deus, precisamos nos submeter, aceitar continuamente a voz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, permitindo que o Espírito Santo de Deus nos alinhe para termos o caráter de Cristo. Só assim conseguimos chegar ao patamar do caráter de Cristo. A santificação é um processo, meu irmão, diário, todos os dias, todo momento. Está servindo para agora. Para mim está servindo agora, nesse momento. O meu caráter está sendo alinhado por Deus. O seu caráter está sendo alinhado por Deus. Aleluia, glória a Deus. É um estado para nós sermos alcançados todos os dias. Assim como um olheiro na casa de Deus. Precisamos constantemente centralizar o barro em um torno para formar um vaso útil. Assim o olheiro faz. Ele coloca o barro no centro do torno para se tornar um barro útil. Deus nos recentraliza todos os dias. Nos coloca no centro. Continuamente. Para quê? Para nós fazermos a sua vontade. Quando nos resistimos à sua correção, nós nos deformamos. Nós saímos do alinhamento. Nós sofremos. O pecado entra. Satanás e seus exércitos abusam de nós e de nossas famílias. Corremos o risco de perder a nossa salvação. Aleluia.
Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, entregamos a nossa vida a Cristo, nos tornamos um vaso de honra. Receba essa segunda lição na sua vida. Senhor, corrige o que sou. E para finalizar, terceira e última lição. Dirige o que serei. Entregue a sua vida daqui para frente a Deus. Não importa o que vai acontecer. Não importa a tempestade. Não importa o que estão falando. Não importa o que estão te cercando na sua vida. Que eles resolvam com Deus. O seu caso já está resolvido. O seu caso está decidido. O seu caso está certo. Porque você acabou de entregar ao Senhor. Fazer essa oração. Senhor, dirige o que serei. É a terceira lição. É uma orientação preventiva de Deus para mim e para você. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus fala para você, porque eu bem sei. Quem sabe? Quem sabe da sua vida? Quem cuida da sua vida? Os pensamentos que penso de vós. Quem sabe o que você está pensando? O que está acontecendo agora na sua vida? Como é que está a estrutura da sua casa, dos seus filhos? Diz o Senhor, só Jesus. Deus diz isso para você agora, essa manhã. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês. Deus já está te cuidando de você. O seu futuro, daqui para frente, pensamentos de paz. Deus quer paz na sua vida. E não coisas más. Para vos dar o fim que esperais. Bonâncias, saúde, alegria. Porque Deus conhece os seus pensamentos. Deus não apenas conhece o nosso futuro. Ele vai preparar com muito amor. Efésios capítulo 2, versículo 11, Deus diz assim, porque somos feitura de Deus. Você é criatura de Deus. Você é perfeição de Deus. Irmão. Talvez o mundo não te dá valor, mas o Senhor te dá todo o valor do mundo. Criado por Cristo para boa obra. Você não é criado para fazer as coisas ruins, pensamento ruim, os quais Deus preparou para que andasse nelas. Deus te preparou, você nasceu para andar no caminho do Senhor. Daqui para frente, seu futuro está com Deus. A direção divina muitas vezes vem devagarzinho. Talvez você está sofrendo, o momento não é oportuno, você está numa tempestade. É uma doença, é uma palavra de ofensa, é fofoca, é inveja, é levante, é espíritos malignos. Mas como luz do amanhecer, assim diz o Senhor, que cresce até o pleno dia, assim vai crescer a luz de Cristo em você. Provérbios capítulo 8, capítulo 4, versículo 18 diz assim, mas na vereda do justo, seja justo. A partir de agora, seja uma pessoa justa. É como uma luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até um dia perfeito. Aos pouquinhos, gradativamente, devagarzinho, como obreiro, como servo, como escravo de Cristo. A nossa segurança não está em ver todos os caminhos, mas em conhecer aquele que é o caminho. Os caminhos não importam, irmão, mas o mais importante no obreiro na casa de Deus é conhecer o dono do caminho, conhecer o caminho. Assim como um farol guia aquele navio no meio do alto mar. Ele não mostra o tamanho do mar do navio, mas ilumina próximos trechos seguros que o navio tem que andar. Deus nos guia, Deus vai nos guiar passo a passo, dia após dia, o nosso futuro com o Senhor. Nossa responsabilidade, sabe o que é, irmão? É obedecer essa luz, para não ficar perdido nisso. Porque essa luz nós já recebemos, que é a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Você poderia receber essa terceira lição? Senhor, faça essa oração. Dirige o que serei. Aleluia, glória a Deus. Amados obreiros da casa de Deus, aprendemos essa rica, maravilhosa palavra.
essa oração. Primeira lição, perdoa o que fui. Segunda lição, corrige o que sou. E a terceira lição, dirige o que serei. Nosso ministério flui profundamente. O nosso relacionamento com Deus tem que fluir dia a dia, momento a momento. Quando nos submetemos a esse processo divino, esse processo tridimensional de transformação, tornando-se instrumento mais eficaz na mão do Mestre. Passado, presente e futuro. Um estado tridimensional. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra de Deus diz para mim e para você: toda escritura é inspirada de Deus. É a voz de Deus, é a boca de Deus. A Bíblia Sagrada é a boca, é a voz de Deus diretamente para mim e para você. Obreiros da casa de Deus. A Bíblia ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos repreender e ela é útil para nos corrigir, as nossas correções, passado, presente e futuro. A Bíblia ela vai nos educar a ter justiça aqui na terra. A Bíblia vai nos ensinar a ser homens de Deus, mulheres de Deus, a sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra do Senhor. Busque o Senhor nas suas orações. Entregue sua vida a Cristo. Leia a palavra de Deus, que é a boca de Deus para mim e para você. Deus quer usar você, meu irmão, poderosamente. Mas, primeiro, você precisa moldar o seu estado hoje, completamente. O seu trabalho em nós procede. O seu trabalho através de nós vai proceder muito mais. Que a nossa oração diária seja: Senhor, perdoa o que fui, corrige o que sou e dirige o que serei. Talvez você esteja aqui hoje, agora, escutando essa palavra, e percebe que nunca se submeteu, nunca se entregou totalmente, como Davi fez, a este Deus maravilhoso, que já te conhece, que sabe o seu caráter, sabe o seu andar, sabe o seu caminhar, que conhece o seu passado, que conhece o seu presente, que conhece o seu futuro. Hoje Deus oferece para você, meu irmão, um perdão completo. Completo. Quem somos nós, meu irmão, para julgar as pessoas? Mas Deus sim, é o nosso juiz e julgador. E hoje Deus, se você entregar a sua vida, Ele vai te perdoar completamente. Porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. E a palavra de Deus vai em Romanos, capítulo 9, versículo 1, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: se com tua boca confessares Jesus Cristo é o Senhor, tua boca, seus lábios, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será perdoado os seus pecados. Porque com o coração crê, e com a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Hoje, meu irmão, hoje, você pode começar uma nova história do Senhor. Com Cristo, aquele passado seu, ele é perdoado. Com Cristo, esse presente seu vai ser transformado. Com Cristo, seu futuro, meu irmão, estará seguido. Venha a Ele agora. Faça essa oração, Senhor, comigo. Entregue a sua vida agora. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar com você. Faça essa oração. Senhor, perdoa o que fui. Fala para o Senhor agora. Senhor, corrige o que sou. Fala com Jesus agora. É você, Jesus. É eu e Jesus. E dirige o que sou. Senhor, entregamos a nossa vida em tuas mãos. Fale com o Senhor. Perdoe o nosso passado. Corrige o nosso presente agora. Corrige. E dirige o nosso futuro. Entregue a sua vida a Deus. Faça-nos instrumentos úteis em tuas mãos para a edificação da tua casa. Para quando o Senhor voltar, a tua igreja está remida e lavada em teu sangue. Em nome de Jesus.
Fala, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, perdoa o que for. Corrige o que sou e dirige o que serei. Receba, meu irmão, essa palavra em nome de Jesus. Que o Pai Celestial esteja com você esse dia maravilhoso. Que você corrija tudo na sua vida. E daqui para frente, irmão, o seu futuro está garantido por isso. Receba, meu irmão, essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém.